Homem-Aranha usando a Stormbreaker contra o Thanos zumbi, Capitã Marvel vs Icarus, Namor zumbi, Blade Cavaleiro da Lua, zumbis gigantes. Como a Marvel conseguiu pegar tudo isso, todo esse potencial para ser uma das melhores produções desde Ultimato e estragar completamente, eu simplesmente não entendo. Forçar Kamala Khan goela abaixo dos fãs do MCU, além de encher de personagens secundários que ninguém dá a mínima para guiar essa história, e isso é só a ponta do iceberg. Galera, eu assisti Marvel Zombies e vou detalhar cada motivo para essa produção conseguir ser pior que What If e Amigão da Vizinhança depois da vinheta. Pra começar, a série já não tem como engajar a audiência, porque de todos os heróis do universo, ela escolheu a dedo cada um daqueles que ninguém gosta, ou no mínimo não se importa. E pra uma produção de zumbi, meio de terror, a pior coisa que você pode ter são protagonistas que você não se importa se vão viver ou vão morrer. E ainda pior, protagonistas que você torce justamente pra eles morrerem. E esse é o caso de Marvel Zombies. Eu já não gosto daquele traço horroroso de What If, de cel shading, e permanece aqui, é óbvio. E como eu também odiei os roteiros de What If, com exceção do Doutor Estranho Supremo, a minha expectativa pra Marvel Zombies era baixíssima. E aí quando começa a série e o que temos é Kate Bishop, Kamala Khan e Riri Williams, a vontade de simplesmente desligar é quase incontrolável. Teria um trio de personagens mais detestável do que esse? E eu sei que a resposta parece que não existe, nada pode ser pior que esse trio, mas aguarda que sim, tem trio pior. Aliás, nós temos 3 trios nessa série que é muito difícil definir quem é que fica no pódio de pior. Mas enfim, o roteiro desse primeiro episódio é muito complicado. Primeiro, eles criam um MacGuffin genérico que coincidentemente e literalmente cai do céu, com a promessa de que naquele dispositivozinho eles podem salvar o mundo, o que força uma road trip só pra ter mais um clichê de filmes de zumbi. O motivo pra essa road trip é porque sim, porque a mina mais inteligente que o Stark, que o Hank Pym, que o Bill Gates, que o Steve Jobs e sei lá mais quem, ela não conseguiu fazer pegar aquele transmissor. E eles precisam, porque sim, como eu falei, ir pra uma base da SHIELD. E spoiler, quando eles chegam numa base da SHIELD, eles não vão conseguir também. No final das contas, lá na frente, alguns episódios depois, o que realmente vai ser útil pra usar esse transmissor é a nave da Valkyria. E simplesmente coloca o transmissor solto assim, sem nem encaixar num carregador Bluetooth, e ele emite o sinal. Como eu disse, um MacGuffin genérico. Como eu disse na abertura, Marvel Zombies tinha muito potencial. Zumbis são legais, o universo da Marvel é legal, o MCU é legal. Nos quadrinhos é ainda mais legal porque nós temos zumbis inteligentes, zumbis que falam e que mantêm as suas habilidades de quando eles eram vivos. Ou seja, isso inclui os seus poderes. Mas o potencial é desperdiçado porque você tem esse plot todo furado desse microtransmissor e ainda não tem protagonistas minimamente bons o suficiente pra você se conectar. E a série se resume a momentos massa velho, sabe? O famoso farmando aura que virou meme, né? Porque nesse episódio, aliás, é bom deixar avisado que vai ter spoilers nesse vídeo, mas assista esse vídeo e me agradeça porque você não vai precisar ver essa porcaria. Mas enfim, nesse episódio nós temos a Capitã Marvel enfrentando o Icarus dos Eternos. E assim, é maneiro, só que é que na hora que começou a cena, eu até virei pra minha esposa, né, porque nós estávamos assistindo juntos, e aí veio aquela tempestade, as personagens estavam vendo os raios e trovões acontecendo, e a primeira coisa que um fã de quadrinhos pensa é a tempestade dos X-Men? Mas segundos depois eu falei, não, é MCU, é óbvio que não vai ser os X-Men, né? A Marvel tem negligenciado os mutantes faz tempo e só usado eles pra fazer fanservice. Então meu segundo pensamento, como um leitor de quadrinhos, é raios, trovões, Thor. Não, mas também não podia ser o Thor, porque se a série se passa ali mais ou menos em Guerra Infinita, o Thor tava no espaço junto com os Guardiões nesse momento. Então eu fiquei curioso, quem será que tá fazendo isso? Nem Tempestade, nem Thor. Capitã Marvel e Icarus. Desde quando eles produzem tempestade? Desde quando raios elétricos fazem parte dos poderes que eles têm? Cara, a série fica presa na droga do MCU e não consegue ser original, ou nem mesmo fiel aos quadrinhos. E diga-se de passagem, assim como o Arif. Pelo menos 2 das personagens desse trio aí morrem. Só que, pra engrandecer a personagem da Kamala Khan, que é bom deixar claro, ela vai ser a protagonista dessa série. Sim, a Kamala Khan. Mas antes de continuar, eu e meu amigo Saulo Ferreira do canal Conversa de Nerd temos um sorteio especial para os inscritos do canal. Pra quem não sabe, o Saulo é escritor e o autor do livro Um Novo Amanhã, uma aventura num cenário pós-apocalíptico, mas sem zumbis, tá? Essa história aqui é muito diferente porque o nosso protagonista, ele simplesmente acorda, né, depois de um acidente de carro, nesse cenário de fim do mundo, e ele tá todo machucado, preso dentro de um carro capotado. E o plus é que ele não
tem memória alguma do seu passado. Ele não sabe nem mesmo o próprio nome. E aí nós vamos acompanhar ele se defendendo de milícias que se formaram com o fim dos governos, tendo que sobreviver a essa nova realidade enquanto ele ainda precisa descobrir sobre o seu passado e como é que o mundo ficou desse jeito. Livro sensacional que eu e o Saulo estamos sorteando para um inscrito do canal e ele vai autografado, tá? E para participar é muito simples, basta você estar seguindo eu e o Saulo no Instagram, curtir o post oficial do sorteio e comentar marcando um amigo. Muito simples, né? Mas se você ficou curioso e não quer esperar pelo sorteio e nem contar com a sorte, você pode comprar o seu falando com o Saulo diretamente pelo Instagram também. Link pro post oficial do sorteio na descrição desse vídeo. Mas continuando Marvel Zombies, o segundo episódio tem um dos melhores começos de todas as séries da Marvel até hoje. A direção é muito bem feita, tanto a ação, porque ainda é a Marvel, né, e o universo de heróis, mas também o terror e o desespero que se espera de uma obra de zumbis. E eu ainda achei um toque muito bem pensado eles terem incluído zumbis gigantes e até animais gigantes, porque quando houve um incidente lá em São Francisco, eles estavam perto do laboratório do Hank Pym, que somado ao apocalipse zumbi, criou criaturas gigantes. Sensacional isso. Mas é só isso que tem de bom mesmo. Porque aí nós entramos no assunto dos outros dois grandes problemas da série. Se o primeiro é de protagonistas que ninguém se importa, o segundo é o tom de terror de uma obra de zumbi mais 18 que não é respeitado, e o terceiro fator é o sacrifício, mas eu já chego nele. Indo por partes e falando do segundo problema, a questão de tom, é extremamente incômodo como numa hora você tem cenas de pessoas morrendo, sangue, pessoas sendo devoradas, esmagadas, atropeladas, membros sendo arrancados, e logo na cena seguinte você tem os piores textos de todo o MCU, extremamente idiotas que destoam completamente do restante, como a abertura que eu elogiei. Corta a cena, depois da abertura com o nome da série, você tem esses personagens trágicos que perderam a família, viveram o terror de um apocalipse zumbi, simplesmente cantando música no carro e derrotando uma gangue de motoqueiros Skrulls, porque sim, só pra ter uma cena meio que inspirada em Mad Max que não agrega em nada à história. A gangue de motoqueiros, na verdade, sequer é uma ameaça. Eles simplesmente continuam dirigindo, jogam os anéis pra fora da janela, os anéis fazem todo o trabalho derrubando os motoqueiros e simplesmente eles destroem essa gangue de Skrulls. É assim que os anéis funcionam? Fora as piadinhas que sempre tem que ter numa obra da Marvel, ela simplesmente não consegue não colocar. Completamente fora de tom, desencaixada do roteiro, simplesmente constrangedoras. E esse daqui é o outro trio que eu comentei mais cedo que compete pelo pódio de grupo mais detestável da série. Shang-Chi, a amiga dele que ninguém lembra o nome, e o policial que apareceu em Homem-Formiga e em WandaVision, se eu não me engano, e que também ninguém lembra o nome. Só lembram que ele foi o Jim naquele episódio de The Office. Mas o outro trio, esse daqui também é terrível. A Yelena, o Guardião Vermelho, e a esposa dele que também ninguém lembra o nome. E só apareceu naquele filme da Viúva Negra, mas que todo mundo finge que nunca existiu e tenta esquecer. Aí temos mais piadinhas, só que agora com esse personagem que não tem graça. Marvel, por favor, o Guardião Vermelho não tem graça. E como se não bastasse, esse personagem ainda é um grande furo nesse roteiro maravilhoso, porque em Asgard, quando a Wanda faz uma magia, uma ilusão pra enganar todos os Asgardianos, fazendo com que eles acham que estão comendo um banquete, mas na verdade é carne de zumbi, pra fazer com que os Asgardianos se tornem zumbis, e assim aumentar o seu exército, por algum motivo que ninguém entende. Aí, adivinha só, o Guardião Vermelho come da carne do zumbi. Todos os Asgardianos viram zumbi de imediato. E adivinha quem não? Eu fiquei tipo, quê? Desde quando um cara com um soro pirata do super soldado é mais forte, mais resistente do que um Asgardiano? Não é, mas é novamente a Marvel ficando presa na droga do MCU, tentando colocar esses personagens que ninguém se importa, mas que é o que sobrou na mão dela e ela precisa fazer você gostar. Mas o outro problema é aquilo que eu comentei sobre sacrifício. Todo episódio eles matam um personagem, porque em teoria isso geraria consequência, né, e medo de que todos os outros protagonistas podem morrer, mas é sempre da maneira mais idiota possível, com eles se sacrificando no final, o que deixa esse belo roteiro ainda mais previsível. Quer ver? Os personagens vão do ponto A pro ponto B sem um motivo muito bom de roteiro, eles vão ter problemas com uma horda de zumbis que vai encontrar eles de uma forma conveniente, e então um personagem do grupo vai precisar se sacrificar para salvar os outros. É só a gente analisar os três núcleos. No grupo da Yelena, eles estão na base da SHIELD, precisam pegar a nave para ir pro espaço, aparece uma horda zumbi, a esposa do Guardião Vermelho fica para se sacrificar e salvar eles. No grupo do Shang-Chi, que se uniu com o da Kamala, eles saem da balsa do Barão Zemo em direção a Asgard, aparece uma horda zumbis e aí Helena fica para se sacrificar e salvar o grupo. Todo episódio é exatamente o mesmo, mas trocando os personagens. E aqui, para ser justo, somente a morte da Yelena
tinha algum motivo razoável. Eles inventam uma desculpinha que pra liberar o pod de escape, eles precisam manualmente girar, apertar os botões ou sei lá, alguma coisa do tipo. E por algum motivo, quem projetou essa cápsula de fuga colocou o botão pra apertar pra liberar ela do outro lado da nave. Mas assim, passando um pano bem forte e ignorando essa morte da Yelena, a Kamala Khan teria morrido da mesma maneira se o Blade não tivesse aparecido. As duas personagens lá, a Kate Bishop e a Riri Williams, teriam morrido à toa. A mãe da Yelena ter ficado e fechado as portas deu absolutamente no mesmo. Os zumbis passaram pelas portas, o Abominável saiu arrancando todas elas, e ela poderia ter fugido junto com o grupo, porque o que realmente segurou os zumbis foi a demolição do prédio. Cara, mas que roteirinho podre. E por fim, o quarto episódio, a cereja do bolo em cima desse monte de fezes que foi a temporada. Porque eles conseguiram cometer o mesmo erro de What If, mesmo tendo quase 4 anos produzindo essa série, matando de forma idiota vários personagens. Vamos lá, vamos por partes. Porque o Thanos chega com a manopla em Wakanda. E quem é que chega também em Vingadores Guerra Infinita? O Thor com o Rocket e o Groot. E tal qual o Ultron simplesmente cortando o Thanos ao meio, como em What If, vocês lembram dessa porcaria? Da mesma forma, os três chegam em Wakanda e saem de encontro para enfrentar o Thanos zumbi, que apesar de ser um zumbi inteligente, ainda é mais burro do que ele normal, e o Thanos zumbi simplesmente joga um raio com a joia do poder que faz o Groot virar carvão, o Rocket virar esqueleto e o Thor ficar bronzeadinho jogado no chão. Alguém me ajuda? Desde quando a joia do poder faz isso? Por que o Thanos não fez isso lá em Guerra Infinita? Por que o Homem de Ferro com um escudo de ferro, de metal, conseguiu se proteger do poder da joia do poder e não morreu lá em Guerra Infinita, mas o Thor virou muximbinha no chão? E cara, por que o Rocket e o Groot foram em direção ao raio da morte? Cara, meu Deus, vai até pegando ranço quando tu vai falando. Mas calma que piora. Eles matam Pantera Negra. De novo. Sim, o ator morreu e a forma deturpada que a Marvel tem de homenagear ele é matando o personagem dele toda vez que ele aparece. Cara, genial, nossa, putz grila, cara. E dessa forma, ó o sacrifício de novo aí. O Pantera Negra cai com o Thanos zumbi dentro do centro de Wakanda, onde tinha vibrânio, e por algum motivo também, isso causa uma explosão que destrói as joias, e essa explosão vai destruir o mundo inteiro. Mas o Hulk, que havia se sacrificado lá em What If, lembra que ele ficou pra enfrentar a Wanda? Então, ele aparece do nada. Mas ele pode ter sobrevivido lá ao combate com a Wanda. Ok, mas na hora que tava a briga com o Thanos zumbi, o Homem-Aranha, o Pantera Negra e a cabeça do Homem-Formiga com a capa do Doutor Estranho, ele não tava lá. Ele tava vendo de longe e foi correndo, né? Poderiam pelo menos ter preparado isso, que ele tava chegando. Mas honestamente essa nem é a pior parte. Porque eles dizem que o Hulk é uma esponja que consegue absorver qualquer radiação, inclusive das joias do infinito, absorvendo o poder da explosão delas e assim salvando o mundo. Sim, o mesmo Hulk que lá em Guerra Infinita colocou a manopla, estalou o dedo uma vez e ficou com um braço anorexo. Até mesmo o Thanos no MCU deu 2 estalos e ficou todo ferrado por causa do poder das joias, mas de alguma forma ele absorveu todo o poder de todas as joias diretamente nele sem manopla. Mano, os caras estão de sacanagem, velho. Mas acredita em mim, ainda pode piorar, porque a Wanda, que tem o poder de mudar a realidade, que controlou o vírus zumbis, inclusive nela mesma, por algum motivo ela acha que precisa do poder das joias pra fazer alguma coisa que eu também honestamente não entendi. Primeiro, se ela se curou do vírus zumbi, por que ela ainda tava nesse rampage aí de farmar um exército zumbi pra dominar o mundo? Segundo, por que ela que altera a realidade precisa das joias do infinito? E terceiro, por que o Hulk, com o poder das joias, precisa ficar dando soquinho em zumbi, velho? Por que raios ele não estala os dedos e muda tudo? Ou então usa o poder da joia do poder lá que queima qualquer coisa, como o Thanos fez com o Thor, o Rocket e o Groot, e simplesmente pulverizou todo o exército ao redor dele? Por que ele não usou a joia do tempo e voltou no tempo, ou parou o tempo? Por que ele não fez qualquer coisa que não dá soco em zumbi? Putz, cara, não é possível que alguém escreveu esse monte de lixo e não percebeu o que tava, passou pra alguém revisar, aprovaram, gastaram milhões colocando vários animadores pra trabalhar nessa série, pra conseguir tirar ela do papel, e ninguém percebeu na porcaria que eles estavam fazendo. Fora que eu nem comentei uma coisa que eles mesmos estabelecem nesse universo. Não foi dito que a joia da mente poderia curar o vírus zumbi? Isso lá em What If, tá? Tanto que eu tava curioso pra saber se o Thanos conseguiria pegar a joia da mente, porque a minha teoria era que se ele conseguisse pegar, na hora que ele colocasse a joia da mente na manopla, ele seria curado do vírus zumbi e talvez se tornasse um aliado contra a Wanda. Mas sabe o que acontece quando ele pega a joia? Nada. Mas calma, que dá pra piorar. O Hulk, com as joias do infinito, se distrai olhando pra Kamala Khan, mas a Wanda, que nem precisaria dos poderes da joia pra começo de conversa. Mesmo assim, ela, agora com os poderes da joia,
diz que precisa da Kamala Khan para criar esse novo mundo. Novamente, eles querendo forçar goela abaixo que essa menina tem alguma relevância e que a gente tem que se importar com ela. E é assim que a série acaba, com a Wanda pedindo a ajuda da Kamala Khan. Por algum motivo, a Kamala Khan cedendo e aceitando, né, porque não tem mais o que fazer, então ela aceita o que a Wanda tá falando, mas aí corta pra uma Matrix que a Wanda criou pra ela, mas ela fica tendo glitches da realidade zumbi e ela fica ali presa e não sabe, e acabou, e o que? Sim, é assim que acaba a série. Não, você que assistiu a série, que tá vendo esse vídeo, você entendeu qual que era o objetivo da série? Pra onde a Wanda... O que a Wanda queria fazer, pra onde ela tava indo, o que as joias do infinito tinham a ver com isso? Cara, nossa, mas que tempo perdido. Pra mim, essa série que, apesar de ter alguns momentos de ação e de terror que são legaisinhos, não vale o seu tempo e com certeza não valeu o valor que gastaram pra produzir isso. Muito menos os 4 ou 5 anos pra ser feita. Isso daqui é um panfleto da Marvel pra única e exclusivamente tentar vender pra você, forçar pro público gostar desses personagens que restaram pra ela. Pra mim isso aqui, cara, é 0 de 5, inaugurando essa nota no canal. As cenas legais não fazem valer a pena os 40 minutos que tem cada um dos episódios. Pra mim isso daqui é 0. Se você tava esperando uma recomendação, eu recomendo que você não assista. Enfim, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e pelo menos se divertido com o meu hate pra essa porcaria que foi Marvel Zombies. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho pra você saber quando eu lançar vídeos novos. E você me ajuda demais com o seu like e apertando o botão hype pra fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas aqui no YouTube. Me siga nas redes sociais, é @cabeloverso em todas elas, e se você puder, torne-se membro por apenas R$ 1,99. Apenas um valor simbólico, mas que faz toda a diferença e que me incentiva demais a continuar produzindo mais vídeos pra vocês. Aqui na tela estão aparecendo os membros do canal que me incentivam demais e me dão essa força pra continuar. Sinta-se à vontade também pra mandar um valeu aqui embaixo nos comentários com qualquer valor ou um pix pro QR Code que tá aparecendo aqui na tela e a sua mensagem pode aparecer no próximo vídeo. Aqui na tela estão aparecendo 2 recomendações especiais pra você e eu te espero no próximo vídeo. Falou! Mas o que tá acontecendo aqui? Eu virei um personagem animado em 3D? Nani?